Fala na ordem. Já tá na ordem aqui. Eu vou primeiro falar do bônus. Do bônus? É. Logo que aí no vai começo? subindo. É. Vale? Porque o último pressupõe o mais importante da vida da pessoa, Não foi assim que eu fiz. Não foi assim que eu fiz. Eu fiz por ordem. O meu foi por ordem cronológica. Se o seu é por ordem de prioridade, ele deve ser o último, então. Se é o mais de todos. Não, o mais de todos é o... Sim, tá. Vamos dizer que ainda, né? Mas tudo bem. Ah. Mas bote por último, que é mais importante. Nesse caso. Porque no meu, É, você viu que foi por ordem que eu escutei. O último é o mais importante. Então pronto, então é isso. Oi, eu sou o Diego. Oi, eu sou Dax e você está no Troco Gente Chata por Discos. Então, dando sequência ao que foi semana passada, hoje é a vez do Diego falar dos 5 discos dele mais importantes da vida dele. 5 e um bônus, né? A gente comigo foram 6, né? Foi 5 e um bônus. Hoje vai ser a mesma coisa. Para quem não assistiu o meu, eu vou deixar aqui o card em cima do vídeo passado para você assistir, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui. Enfim, fazer todo aquele protocolo que você vai assistir um vídeo nosso, certo? A gente começou a falar sobre isso porque é muito complicado selecionar 5 discos. Uhum. Começa por ser uma tarefa muito difícil. Tem que ter a entrada dramática. Os 5 discos da minha vida. Agora sim! Aí no meu caso, como foi que eu fiz? Eu escolhi 6, certo? Eu falei de 5 e um plus no final, porque não tinha como deixar ele de fora. Porque, pra mim, eu escolhi como ordem de tudo que eu ouvi e fui descobrindo, né? A tua ordem vai ter uma ordem assim, mais ou menos? No meu caso, vai ser igual. Vai ser em ordem crescente de importância. Aí eu vou trazendo a contextualização no decorrer do vídeo. Então o seu é de importância, não é de ordem que você ouviu. Não, é de importância. Tá certo. Até porque o disco mais importante é o disco que mais marcou a minha infância. Uhum. Gente, foi muito difícil trazer só 5 mais 1 discos. Eu queria ter trazido 10, igual no vídeo passado, que eu falei, quando for a minha vez, vai ser 10 discos. Não, aí não seria injusto comigo, porque eu deixei 6 de fora, então. Então, vamos continuar com essa história de 5 discos vamos fazer, mais 1. isso é só uma parte 1 de 2, 2 de 2, né? 2 de 1 essa parte. Enfim, vai ter uma outra parte depois. Mas olha aí, fazendo cálculo, né? Vai ter outra parte de mais discos que vai trazer aqui, mas não vai ser agora. Vamos lá, amor. O primeiro disco que você escolheu, qual foi? O primeiro disco que eu trouxe eu escolhi porque você tinha... É um disco que eu gosto muito da Donna Summer. É Bad Girls. É o Bad Girls, de 79. O porquê que eu escolhi esse disco? Hoje em dia, gente, eu escuto muita house music. E vocês sabem, ou para quem não sabe, a house music, ela é cria direta da disco music. Então, eu trouxe esse disco aqui da Donna Summer porque ele é o meu preferido da Donna Summer. É um disco de 79, produzido pelo Giorgio Moroder, mestre Giorgio Moroder, que produziu a maioria dos discos da Donna Summer no final dos anos 70. É nacional isso, né? É prensagem nacional, mas ele toca muito bem. Muito bem. E como o Dax já tava cantarolando aqui, é um disco que tem Bad Girls, que tem Hot Stuff. Hot Stuff. A primeira faixa é Hot Stuff e Bad Girls, que é como se fosse um mashup. Ela se completa... Ai, gente, ele tá muito discoteca hoje. Gente, porque todo mundo já viu um dia essa música, não é possível. Tinha um filme, antigamente, que o filme era Será Que Ele É? Que era um cara que ficava em dúvida. Era um cara que ficava em dúvida se era gay ou não. Nos anos 90, né? E a trilha sonora do filme Será Que Ele É? Tem essa música. Hot Stuff, Bad Girls. Mas enfim, é um disco duplo de 79. E os discos da Donna Summer, geralmente eles eram separados por temas. Por exemplo, o lado A e o lado B é a discoteca babadeira. O lado C é só música romântica, que é onde tem On My Honor, There Always Be a You, All Through the Night. E o lado D
é só High Energy, que são aquelas músicas mais agitadas não é a palavra, com BPM mais alto. E detalhe, é um disco duplo, né? A Casa Blanca deixar isso acontecer com qualquer pessoa, não ia. Mas se bem que a Casa Blanca já tinha peitado umas empreitadas assim, porque o próprio... Esse não, I Remember Yesterday não, mas o próprio Once Upon a Time, que é de 77, aquele azul turquesa, Sim, é duplo duplo também. e é inspirado na história da Cinderela. Então são dois discos também. Enfim, esse disco aqui é de 79. Eu acho que 79 foi o ano da disco. Então tudo girava em torno da Disco Music. Porque em 77 teve os embalos sábado. Foi o ano que começou a morrer, né? A ascensão, a ascensão e a decadência, né? Porque em 77 teve os embalos sábado à noite, e teve aquela febre da discoteca toda, Estúdio 54, que abriu em 77. Então, 78 foi só uma curva ascendente. Em 79, a discoteca estava tão entranhada em tudo que existia mochila, existia boneca da Farrah Fawcett das Panteras, que era estilo disco. Existia lancheira, existia tudo sem imaginar. Inclusive até a Ethel Merman, que é uma cantora que cantava jazz nos anos 50 e 60, ela lançou The Ethel Merman Disco Album, ou seja, todos os artistas estavam pegando carona na disco. O Kiss, de 79, I Was Made for Loving You. Exato. Que é também outra cria do Neil Bogart, que é o dono da Casa Blanca Records. Porque era o mesmo selo do Kiss, né? Exatamente, a Casa Blanca era o mesmo selo do Kiss. Quem mais? O Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, em 79, lançou também, pegando carona na discoteca. O Rolling Stones, I Miss You. I'm really all alone. Now I miss you. Então, todo mundo pegou carona. O Elton John. Elton John também. Também com Philadelphia Freedom, que também é o Santana também. Santana com... tem uma track do Santana que é incrível. Que é muito boa. One Chain. One Chain, exatamente. Que é de 79 também. Ou seja, 79, gente, foi babado. Foi o ano da disco. Mas também foi o ano que começou a decadência. Então é o auge e a decadência da disco. Por isso que eu trouxe esse LP aqui da Donna Summer, que ele é o mais vendido da carreira da Donna Summer, se eu não me engano. E é muito bom. E são músicas que têm um primor de produção incrível, fantástico. George Moroder aqui tá no seu auge. E é um álbum que até hoje ele não é datado. Se você toca Hot Stuff e Bad Girls, são músicas assim eternas, que justamente embasaram toda a house music que vinha depois. Então por isso que eu trouxe esse disco aqui como as raízes da house music. Tem muita gente que fala que o I Remember Yesterday, que é aquele que tá ali na parede, que é o que tem I Feel Love, que é a última faixa do lado B. Que foi sampleadíssima por muitas e muitas pessoas. Sampleadíssima por Madonna no Confessions. Por Beyoncé, enfim. Summer Renaissance da Beyoncé, sampleia I Feel Love, né? Dizem que I Feel Love é a grande raiz da house music. Eu acho que também ela sampleou em Naughty Girl. Não, Naughty Girl é... Qual foi? I Love to Love You Baby. Exato, Love to Love You Baby. Aí a Beyoncé sampleou I Love to Love You Baby em Naughty Girl. Naughty Girl. I Love to Love You Baby também foi uma grande revolução. Mas vamos se ater a esse aqui, né? Depois a gente pode fazer um vídeo mais específico só da discografia da Donna Summer, que tem muito pano pra manga. Esse disco aqui, ele é gatefold. É lindo. O título Bad Girls é uma forma de dizer Bad Girls Talking About the Sad Girls, que é as garotas más falam das garotas tristes. E Sad Girls Talking About the Bad Girls, que são as garotas tristes falam das garotas más. Numa referência assim, como se ela fosse uma Bad Girl. Do Job, né, gente? Ela é do Job. Ela tá aqui num poste junto com um policial. Um Alibã. Então, assim, é toda uma... Cheia de Alibã, marinheiro. Cheia de Alibã. Aí tem... Caixeiro viajante. É babado, aí. Ela seduzindo os clientes, entendeu? Aqui no pé do poste. Fazendo a moeda. Fazendo calçada. Ela faz a moeda dela. Faz a moeda dela. Você trabalha com o quê? Prostituição. Enfim, é um álbum duplo. Incrível. Eu amo esse álbum. E assim, o que eu falo mais desse álbum? É um álbum que marca a transição da Donna Summer, porque em 79
É o último álbum da Donna Summer Casablanca? na Casa Blanca. Ela sai Exatamente. Ela sai e vai pra Geffen. Ela vai pra Geffen Records. Então, o The Wanderer, que é o álbum de 80 dela, já é com a Geffen Records. Ah, sim. E é outra sonoridade, já é uma sonoridade mais high energy, que eu não gosto tanto quanto a disco mais classic, que é esse álbum Inclusive, aqui. uma vez eu tava ouvindo a música no carro, que era de um que ela é uma geisha na capa, né? Que ela é uma geisha. É o E eu nunca tinha ouvido ainda esse disco. Que ele... Another Place and Time. E aí ele botou uma faixa que parecia Rick Astley. Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. Aí ele falou que o produtor foi o mesmo. Aí mostrou outra música da mesma época também, que é a Sônia. A Sônia, You Never Stop Me From que é Loving. igualzinho o Rick Que Astley. são os mesmos produtores, Stock Aitken Weatherman, que são um trio de produtores, que também produziu o primeiro e o segundo álbum da Kylie Minogue. Inclusive, se você ouvir o Mayhem, né, da Lady Gaga e o da Ava Max, eu acho que é o último que sai da Ava Max, É o último da Ava Max. É muito parecido, mas por quê? Porque a produção é a mesma. Porque a produção é do Circuit, que é o marido da Ava Max. Enfim, vamos voltar pra cá. Eu acho que a gente já falou bastante, é um disco que eu amo, de 79, vale a dica pra vocês ouvirem. Discoteca em seu estado mais puro. Tudo 54 bombava com isso aqui. Então, agora o próximo. Qual vai ser o próximo disco, música? Você trouxe aí? Vamos lá, o próximo. O próximo também Aí são. é pegando carona na discoteca também. Isso aqui é... Esse disco é o meu favorito do Chic. Não tinha a menor possibilidade de eu não trazer um disco do Chic aqui. Porque eu sou completamente apaixonado por esse grupo. É um grupo de... Na verdade, eles nem se intitulam disco. Na verdade, ele é mais funk. Porque... Você acha que esse disco é um acontecimento? Esse disco é um acontecimento. Esse disco é um acontecimento. Porque Nile Rodgers na guitarra e Bernard Edwards no baixo, meu bem, é um acontecimento. A única coisa que eu não gosto muito desse disco... Na mixagem. É a mixagem. Porque a mixagem do Bernard e do Nile Rodgers, ela é mais apagada. Apagada no sentido de um som mais quente, não é tão pista. Então as músicas de pista, ai meu Deus, como é o nome dele? O Dimitri from Paris, que é um DJ francês, ele refez todo esse álbum numa mixagem mais atual. Não é remixou, ele reeditou. Tá. Ele reeditou. Então a reedição dele tá muito mais pista, né, do que esse álbum. Esse álbum, na verdade, ele soa muito mais funk, mas ele não deixa de ser maravilhoso. É nesse álbum aqui que tem Le Freak. Freak out! Le Freak. C'est chic. É interessante a história do... também I Want Your Love. Né? É o que tem Le Freak, Happy Man, que é outra que eu amo. I Want Your Love é a minha faixa favorita do... de guitarra são são deliciosas. É o Bernard no baixo e o Nile na guitarra. Né? Inclusive o Nile Rodgers, gente, é aquele guitarrista que tocou no Get Lucky, na música Get Lucky. Sim, do Daft Punk. Daí. Sabe aquele clipe que ele tá com a guitarra de acrílico transparente? É ele aquilo ali. O Nile Rodgers, depois que saiu do Chic, depois que o Chic acabou, o Nile Rodgers produziu Like a Virgin da Madonna. Produziu David Bowie. Produziu o Let's Dance do David Bowie. Produziu também o Backfire. Produziu o Backfire da Debbie Harry. Produziram o 1980 da Diana, que é o que tem I'm coming now. Sim. É o cinza, né? É o cinza, que ela tá com o cabelo molhado, parece que ela saiu do motel. Sim. Ai, que delícia! Sim. Parece que ela saiu do motel com o cabelo molhado, uma blusa. E é Gatefold, né? Assim, Gatefold, é linda. Mas enfim, voltando aqui para esse álbum. Esse álbum aqui é de 78. É o auge do Chic, que é onde tem Le Freak, que foi uma das músicas mais tocadas do ano de 78. Que tem I Want Your Love também, que é a minha faixa favorita do Chic. Mas todas as músicas desse álbum são maravilhosas. Inclusive o Nile Rodgers produziu também uma banda aqui do Brasil. Adivinha qual foi? O Jota Quest! É mesmo aquela música. Você mandou bem, né. Ele gravou e produziu o disco. É verdade. Aí ele foi convidado. Aquela também com a Anitta, do Jota Quest com a Anitta. Você chegou, quase me matou. Sim, também foi o Nile Rodgers que produziu e que toca guitarra naquela faixa. Mas enfim, tem uma história aqui muito curiosa da faixa Le Freak.
Le Freak, na verdade, foi o nome que eles usaram pra colocar na música, mas na verdade seria Fuck Off. Por quê? Eu li a biografia do Nile Rodgers e tem um trecho de que eles tinham recebido um convite da Grace Jones pra tocar junto com ela no Estúdio 54. Se vocês sabem, ótimo, mas se vocês não sabem, o Estúdio 54 era um lugar babadeiríssimo, exclusivíssimo, só entrava VIP dos VIPs dos VIPs. Ou se você fosse da realeza, por exemplo. Princesa Grace Kelly estava lá quase todo fim de semana. Então, era uma salada muito seleta de pessoas que iam pra lá, né? Cher, Grace Jones, Michael Jackson era muito timidozinho, mas a Diana arrastava ele pro dance floor. E uma bela noite, a Grace Jones tinha convidado os meninos do Chic pra fazer uma parceria lá, tocar ao vivo lá no Estúdio 54. Só que o nome dos meninos não tava na lista. Não estava na lista. Não estava. Você está na lista? Não está. E o Estúdio 54 era muito, muito exclusivo. Se você não tivesse o nome na lista, dificilmente você entrava. Ou se você fosse muito bonito, escandalosamente bonito, ou se você fosse exótico. Tipo assim, tinha gente que ia pra porta do Estúdio 54 nua, montada num cavalo, tipo Lady Godiva, pra ver se entrava. Aí um belo dia, a menina foi, aí só quem entrou foi o cavalo, a menina ficou nuda lá de fora. Gente, esses babados é tudo verdade. Tem um livro chamado The Night at Studio 54, que conta todos esses babados, inclusive as orgias e as droguinhas, né? E as colocações. As colocações que rolava no porão. A gente saiu da boate, estamos pencas colocadas, topando. Né? Aquele Houston, meu bem, quase não escapa. Houston todo fim de semana tava no Estúdio 54. Mas enfim, voltando à história. Le Freak era pra ser Fuck Off. Por quê? Porque os meninos do Chic chegaram lá na porta, eles não tinham nome na lista. Não adiantou dizer que a Grace Jones tinham convidado eles, porque o porteiro, The Doorman, como era o nome do porteiro? Não vou lembrar agora. Enfim, não vou lembrar agora. Disse que eles não iam entrar, então eles ficaram putos, voltaram pro hotel, e em menos de meia hora eles escreveram a letra de Le Freak. Isso é Fuck Off, né? Porque tem uma parte que fala Just come on down to the 54. Find the spot out on the floor. Ou seja, o 54 que eles falam é justamente o Estúdio 54, que tava bombadíssimo na época. E ironia do destino. Um ano depois, em 79, o Estúdio 54 lançou aquele disco ali. E a primeira faixa do lado A é qual? Le Freak. Então, foi um episódio que eles saíram putos do Estúdio 54, fizeram a música e a música acabou entrando na coletânea da boate, gente. Então esse disco é muito babadeiro. E eu escolhi ele também porque eu amo discoteca, eu amo Chic, e eu acho que o Chic é um capítulo muito, muito importante para a história da música preta de dança. Então, isso aqui ajudou a fundamentar o que a gente chama de pop dance e de house music. Isso aqui, ó. Próximo! O próximo disco, qual será? O próximo disco, gente. O próximo disco também não poderia deixar de estar aqui na lista. É o Thriller do Michael Jackson. Ixi, tá caindo, tá. Então, eu não sei se vocês lembram que no episódio passado eu falei que eu ia garimpar disco lá na cidade, numa garagenzinha bem pebinha que tinha lá. E eu falei pra vocês que eu consegui comprar um Thriller por 50 centavos. Vocês lembram do episódio passado que eu falei? Mesmo. Esse aqui é o Thriller que eu tenho, que eu comprei por 50 centavos lá na cidade. Isso há muitos anos atrás, porque eu juro a você que esse disco, se ele fosse vendido hoje nessas condições, ele não seria menos de 50 reais. No estado que ele tá aqui. Por quê? Por causa daquela velha questão dos produtos de nicho, né? Disco hoje em dia é produto de nicho. Então os lojistas, eles fazem questão de botar o preço lá em cima. Mas enfim,
O porquê que eu escolhi o Thriller do Michael Jackson? Obviamente foi um álbum muito ouvido, muito vendido. Até hoje é o álbum que tem maior vendagem de todos os tempos. Se eu não me engano, ele já vendeu mais de 82 milhões de cópias. Isso é um feito inalcançável por outros artistas. Eu acho que o segundo lugar não chega nem a 50 milhões. Pink Floyd? Sim. O Dark Side of the Moon? Olha aí. Vamos pesquisar no pai dos burros, vulgo Google, para ver a vendagem. Olha aí, o segundo álbum mais vendido de todos os tempos. Eu acho que é a coletânea do Eagle, Hotel California. Eu acho que vendeu 50 milhões. O Thriller vendeu 82, meu bem. Michael Jackson e CDC Pink Floyd. AC/DC? Black and Black. Quantos milhões? Esse 67, o CDC 50 e Pink Floyd 45. Eu não falei que o segundo lugar era 50, mas 67 é nesse número aí. Mas estima-se que o Thriller tenha vendido mais de 82 milhões de cópias no mundo Back in todo. Black. Por que eu escolhi esse álbum? Esse álbum, eu acho que ele sintetiza muito bem o dance pop dos anos 80, do início dos anos 80. Na verdade, não. Foi o Def Leppard que fez isso. Def Mas, Leppard. tipo, 10 anos depois. Sim, entendi. Muitos anos depois, sabe? Entendi. Com o Histeria, eu acho. Ele ficou 2 semanas acima do Thriller, na Billboard. O porquê que eu trouxe o Thriller? Primeiro, é uma produção primorosa do Quincy Jones. Isso aqui, gente, o Quincy Jones, ele não produziu um disco, ele deu aula. Ele deu aula de tão primoroso que é o som desse álbum. Esse álbum aqui, ele foi tão bem produzido que ele já tem reedições em Half Speed Mastering, ele já tem produções, ele já saiu em Super Audio CD, via DSD. A própria Mobile Fidelity relançou ele numa categoria que eles chamam Ultra Disc. Enfim, é um álbum venerado, inclusive por mim. Porque eu acho que o Thriller, ele marca a maturidade musical do Michael. Porque o Michael no Off the Wall, que é de 79, eu acho o Off the Wall ele é mais discoteca. Porque ele é justamente de 79, que foi o grande auge da disco, na minha opinião. O auge e a decadência, né? Enfim. Mas eu acho o Off the Wall um álbum mais datado. Porque é um som mais característico daquela época ali. Eu discordo em 2 aspectos que você falou aí. O primeiro é que esse álbum ele é uma transição da carreira do Michael. Entre a disco e a música pop. Exatamente. Tanto que você vê aqui os dois. Sim. E na minha opinião, o Bad só é melhor que esse disco. Eu acho, do Quincy Jones, a produção do Bad, eu acho mais legal. Não, mas sabe por que eu prefiro o Thriller do que o Bad? Porque tem Porque o discoteca. Thriller é mais raiz disco. Exato. O Thriller é justamente a transição Isso. da disco pura dos anos 70 para o que a gente chama de dance pop anos 80. Isso. É perfeito. Então isso aqui é uma sonoridade que é muito incrível. Muito incrível. É um disco A Wanna incrível. Be Starting Something, que sampleia Soul Makusa, do Soul Mano Makusa, Dibango. Que inclusive, Please Don't Stop the Music, da Rihanna, sampleou também Soul Makusa. Exato. Né? Tem Baby Be Mine, tem The Girl's Mine com o Paul McCartney, que é incrível, e tem a própria Thriller também fechando lá do Human lado. Nature. Eu acho que a minha favorita desse álbum é Billie Jean. A minha favorita é Beat It. É Beat It? Por causa de quê, né? Do solo de guitarra do Van Halen. Do Van Halen. Como chama o menino do Van Halen? Van Halen, a Ah, banda. é Van Halen. Van Halen não é o nome da banda, é o nome do homem. Ai, meu Deus. Van Halen é o nome do guitarrista da banda também. É de Van Halen, mas a banda é Van Halen. Enfim, é um disco incrível. O que eu vou falar mais? Na verdade, o Thriller eu trouxe aqui também por essas outras razões que eu falei, mas também porque ele é um marco na história da música, né? Então é um artista que eu admiro muito, eu adoro a trajetória do Michael Jackson. Desde quando ele era criança, quando cantava a musiquinha do rato lá do Bean. Você sabe que Bean era o ratinho, né? Não. Que ele tinha de estimação e o pai dele foi lá e... Ai, gente, enfim. Você lembra da história da Sabrina Sato entregando o estatuto da criança e do adolescente pro pai? Present, gift. Estatuto da criança e do adolescente. Lembro. Pro pai do Michael. Enfim, gente, é um disco
primoroso, por mais que você não goste de pop, que eu duvido muito que você não goste de pop, porque pop é lindo, pop é maravilhoso, pop é pop. Eu percebi também que você trouxe umas coisas ali que eu percebi que estão meio que em sequências de acontecimentos na música incríveis. Então, ele vai falar dos discos aqui agora que meio que seguem esse aqui logo em seguida, né? Vamos passar para o próximo agora. Exatamente. Inclusive, o Thriller é de 82. O ano de 82 e 83, eles foram primordiais para moldarem a música dos Exato. anos 80. Tudo ali está em ordem. Eu não sei se foi intencionalmente, né? Isso aí, mas foi certeiro. Eu sou muito coerente, gente. Eu sou a coerência em pessoa. Quem discordar... Só recapitulando, o Thriller tem uma sonoridade que me agrada muito, que é justamente o pós-disco, né, que a gente chama. A transição entre a disco clássica dos anos 70 e o início dos anos 80, com a introdução dos sintetizadores, de um som mais eletrônico. Que nada mais é do que a própria disco só reinventada, né? Porque a gente sabe que enfim. Talvez vocês não saibam, mas eu sei que no final dos anos 70 e início dos anos 80 teve um movimento chamado Disco Sucks, que foi um DJ liderado por um DJ de rock chamado Steve Dahl, que ele era de Chicago, e ele aproveitou o intervalo de um jogo de futebol americano, eu acho que era Super Bowl, se eu não me engano, que ele convidou pessoas para queimar seus discos de discoteca, de disco music. Mas, na verdade, eram discos só de black music. Racismo, né, gente? Racismo e homofobia, porque era música de viado, era música de preto e era música de latino, né? A gente sabe que a disco music só existiu porque existiram Gente essas preta, minorias. exatamente. Gente preta, gente latina e gente e bicha. É porque faziam melhor. Essa aqui é a realidade, mas tudo bem. É. Enfim, a discoteca era guiada por uma grande diva negra vestida de paetê. E não um cara branco heteronormativo com a guitarra. Aí, desculpa, amor, eu falei isso, mas não, enfim. Não concordo com você. Mas enfim, era isso. Então isso incitou muito ódio na época e a disco music ela entrou em decadência justamente por isso, por causa do conservadorismo, que voltou e começou a tolher as rádios que tocavam discoteca. Aí o rock começou a ascender, também no início dos anos 80, e a disco foi se transformando no que hoje a gente conhece como Michael Jackson, Madonna, que é justamente esse som que é disco, mas com uma nova roupagem de dance, como se fosse uma... Ou seja, as discotecas nos anos 80 passaram a se chamar danceterias, entendeu? Então é toda uma transição, tanto de nomenclatura quanto de sonoridade. E eu acho que esse disco Thriller do Michael Jackson, ele sintetiza isso muito bem. E é isso, vamos para o próximo. O próximo disco, ele é muito importante para mim, porque é a minha artista favorita e ele tem a minha música preferida dela. É o Madonna Madonna, ou muitos conhecem como Madonna First Album, que é o primeiro álbum da Madonna, que foi lançado aí em 1982, né? Junto com o Thriller. Exato. O Thriller e esse álbum aqui, eles foram lançados no mesmo ano, então... São contemporâneos. Então eu sinto muito uma congruência, né? Um cotejo de sonoridade entre esses dois álbuns. Não querendo comparar o Quincy Jones com o Reggie Lucas, longe disso. Mas a sonoridade é muito parecida, ou seja, são dois álbuns que é conversam o retrato muito. Fiel, se conversam muito. E é o retrato fiel da sonoridade do início dos anos 80, que é justamente essa transição da disco para o dance pop, que a gente chama. É incrível esse álbum. E o que eu sinto um pouco de... Não é desgosto que eu sinto, mas eu sinto que a Madonna, ela não... Eu sinto que a Madonna, ela foge um pouco das raízes dela nessa época. Mas eu acho, amor... Não, deixa eu só terminar de explicar. Por quê? Porque eu já vi entrevistas dela de que ela meio que tira onda com esse álbum aqui. Uhum. Que eu acho que, no fim das contas, representa... A Madonna, gente, no início dos anos 80, ela era uma gata de rua, que tava ali tentando sobreviver e ganhar o seu dinheiro, muitas vezes vendendo almoço para jantar. Então, esse álbum aqui, eu acho que para ela pesa muito esse lado... de lembrar. O sentimento de lembrar da dificuldade que foi para ela concretizar isso aqui.
É um álbum que eu amo, é um álbum de 82, ele tem essa sonoridade disco. Ele foi produzido pelo produtor Reggie Lucas, que é um produtor muito refinado. Ela namorou esse, é? Não, o Reggie Lucas já era um senhor. O que ela namorou foi o Joey Jellybean Benitez, que foi o DJ que remixou esse álbum. Sim, sim. Esse álbum tem uma história interessante. Ela assinou o contrato com a Sire Records, né? E a Sire Records chamou o Reggie Lucas para produzir esse disco. Uhum. O Reggie Lucas produziu o disco inteiro dela, só que a Madonna não estava contente. A Madonna, gente, desde novinha, desde pequena, era uma velha safada, ela era uma novinha safada na época. Porque ela, como boa leonina, era muito exigente e ela queria ter o controle de tudo. Mesmo novinha, mesmo no primeiro álbum. Então ela quase botou tudo a perder. O Reggie Lucas produziu todas as músicas, inclusive a minha música favorita desse álbum é Borderline, que é uma música composta pelo Reggie Lucas e produzida pelo Reggie Lucas. E o Reggie Lucas produziu o álbum inteiro, só que a Madonna não estava satisfeita, porque o Reggie Lucas, ele vem da escola da disco music. Uhum. Ele vem da escola, ele produziu a Phyllis Hyman, ele produziu outras cantoras negras que têm uma sonoridade muito sofisticada. Diferente disso aí, totalmente. Exatamente, muito sofisticada. E a Madonna achou o resultado final muito certinho, porque o Reggie Lucas, ele é produtor de meio que de jazz, sabe? De fusion, que chama, né? Fusion. E a Madonna achou tudo muito certinho, tudo muito bem encaixado. A Madonna queria arrebentar. A Madonna queria música para tocar na danceteria, que era justamente a boate, que ela até agora lançou uma faixa no álbum novo dela, no Confessions 2, que chama Danceteria, que é justamente a boate que ela frequentava nos anos 80, junto com Nile Rodgers. Inclusive, na música, ela cita Nile Rodgers, ela cita o Kate Herring, que é o artista, né, que pichava as paredes. Ela cita o Basquiat, que nessa época que ela namorou o Basquiat, aquele artista, né, de rua, enfim. Ela namorou o Basquiat e ela namorou também o Jellybean Benitez. Onde é que entra o Jellybean Benitez aqui nesse disco? O Reggie Lucas produziu o disco inteiro. A Madonna, não gostei, não quero. Isso aqui não vai vingar na boate. Muito mal feita, muito mal feita. Aí a Madonna já era muito esperta e começou a namorar o Jellybean Benitez. O projeto original não tinha Holiday, que é a primeira faixa do lado B. É massa. Não tinha Holiday. Holiday entrou de última hora. Maria. O Jellybean Benitez conhecia uns compositores que compuseram Holiday e ele remixou Holiday. E ela fez com que a Sire Records, a Warner, colocasse Holiday no álbum para ser a grande faixa, porque já tinha Lucky Star, Borderline. Burning Up. Inclusive, Everybody, que foi o primeiro sucesso dela. Antes dela lançar esse álbum, o single de Everybody saiu, que Everybody foi produzida pelo Mark Cummings, que na época o Mark era o DJ da Danceteria, que tem até a história de que a Madonna, o Mark Cummings gostava do raiozinho. E a Madonna levou o raiozinho pro Mark. Falou, Mark, eu tenho um raiozinho babado aqui na bolsa, se você tocar essa mixtape aqui. Aí a Madonna deu a demo de Everybody pra ele tocar. Quando o Mark Cummings tocou Everybody, a boate foi a loucura com Everybody. Aí foi com Everybody, foi com o sucesso de Everybody na Danceteria que ela conseguiu assinar o contrato com a Sire Records. Com a Warner, né? A Sire, no caso. Sire é o selo, Warner é a label maior. Enfim, ela não gostou do resultado final do Reggie Lucas e ela estava namorando o Jellybean Benitez. E ela chamou o Jellybean Benitez para remixar todas as faixas desse álbum. Então a mixagem original do Reggie Lucas, se eu não me engano, só restou Lucky Star e Borderline. Todas as outras músicas foram remixadas pelo Jellybean Benitez. Produção adicional do Jellybean Benitez. Então, a Madonna esperneou e conseguiu o que queria. E lançou um álbum incrível. Esse álbum vendeu, acho que 7 milhões de cópias. Foi um início muito bom.
E musicalmente é um álbum que eu gosto muito, porque eu já tinha falado que ele representa muito esse som que eu gosto, que é o pós-disco, né? Eu gosto de Borderline, de Lucky Star e de Holiday. Holiday é foda. Eu amo todas as músicas desse álbum. Também. Inclusive, esses dias ela lançou um vídeo no Instagram com a Kylie Minogue, né? E a Kylie tava falando dos álbuns que mais inspiraram ela. E ela pega isso. Quando ela pega esse, a Madonna meio que fecha a cara, sabe? Exato. E você vê que no momento que ela fecha, ela lembra de alguma coisa. Uhum. E ela, ai, revoltada. Tipo assim, coisa assim, sabe? Não, ela disse assim, nossa, parecia que eu tava querendo me enforcar, né? Ela Entendeu? fala isso. É justamente Mas isso. é justamente isso, gente. Isso aqui é um período muito sombrio da Madonna, que ela tava vendendo almoço pra comprar janta. Era tudo ou nada. Ou ela fazia sucesso ou ela voltava pra Michigan, com uns $30 no bolso que ela chegou em Nova York. A Madonna chegou em Nova York em 78, se eu não me engano, que ela fala muito. Em 78 eu cheguei em Nova York com $35 e um sonho. Que é justamente o sonho que anos depois foi concretizado nesse álbum aqui. E é isso. Fica aqui a dica do Madonna. Madonna First Album, meu favorito da Madonna. Que tem a minha favorita música, Borderline. Próximo. Bom, e aí? Qual vai ser o próximo disco? O próximo disco, eu queria ter trazido outro que complementa esse, mas você não deixou. Porque os dois meio que conversam entre si. Então, até porque o outro não é uma coisa que, ai meu Deus. O próximo disco, gente, é uma coletânea da Som Livre dos anos 80. A Som Livre nos anos 80 era uma coisa meio engraçada, porque ela era muito oportunista. Ela pegava muita carona no sucesso, assim, para lançar as coletâneas. E ela lançou essa coletânea aqui, que marcou muito, muito, muito a minha infância. É uma coletânea chamada Cyndi Lauper and Friends. Ou seja, nessa coletânea aqui, a Som Livre pegou os principais hits do álbum She's So Unusual. Bom, você deu uma fungada agora, amor. Eu tô querendo bocejar, então eu tô segurando. Vai de novo. A Som Livre lançou esse álbum aqui, essa coletânea chamada Cyndi Lauper and Friends. A Som Livre era muito oportunista, gente. O que foi que ela fez? Ela pegou os principais hits do álbum She's So Unusual, de 83, dela, e juntou com outros hits aqui. Inclusive tem Mick Jagger, Jim Diamond, tem Nina Hagen, New York, New York, que também é uma faixa produzida pelo George Moroder. Assim, gente, é um álbum que eu amo, porque a minha vizinha, eu tinha uma vizinha que ela escutava muito música internacional, e eu lembro perfeitamente que ela tinha essa coletânea, Cyndi Lauper and Friends. Então, quando eu escutei Cyndi Lauper a primeira vez, que é justamente a música dos Goonies, The Goonies Are Good Enough, que tem uns sininhos. Sim, sim. Gente, aquilo ali mexeu com a minha mente, explodiu a minha mente. Foi assim, uma explosão nuclear. E eu era literalmente apaixonado pela Cyndi Lauper. Eu perguntava pra mãe, onde que a Cyndi Lauper mora? Querendo conhecer a Cyndi Lauper, menino. Tomar um café, Cyndi Lauper. E eu falava isso olhando pra Bolachas. essa foto aqui da contracapa. Aí a mamãe falava, ela é doida, meu filho, não? ela mora no Rio de Janeiro. Aí eu, como não tinha noção de geografia na época, eu imaginava que o Rio de Janeiro era no céu. Gente, as coisas nada a ver. Mas enfim, eu acho que a Cyndi Lauper foi muito importante na minha vida, porque ela é justamente essa figura estranha, que exótica, excêntrica, que toda criança viada é, na verdade, né? Esse processo de descoberta de ser diferente dos outros e de não se encaixar, esse sentimento de não se encaixar nunca. Então, a Cyndi Lauper meio que sintetiza isso pra mim, sabe? É aquela figura estranha de que não se encaixa, mas que no fim ela tem voz e ela é um ícone visual. O que foi que esse disco te fez te interessar ainda mais quando você ouviu? Não só por ela, mas eu falo num aspecto musical. Tipo, aí eu descobri isso e o que eu vou ouvir? O que eu posso ouvir daqui pra frente? O que eu posso, sei lá, tipo, o que foi que atualmente abriu assim pra você ouvir? Você fala as influências da Cyndi Lauper? O que foi que isso te fez, te levou a fazer? Eu acho que sem Cyndi Lauper não existiriam divas pop meio rebeldes. Por exemplo, a Chaperone hoje existe porque existiu a Cyndi Lauper. No início, eles faziam muita rivalidade da Cyndi Lauper com a Madonna.
A Madonna era o sex appeal, a Cyndi Lauper era estranhinha, rebelde. A Madonna era mais política, na verdade, né? Não, a Madonna era sex appeal, amor. Mas também ela é política. Não, a Madonna só veio ser política no final dos anos 80. Quando ela começou a, de fato, vender muitos discos. Não, com o Like a Prayer. Também, né? Na verdade, tem o Live to Tell ali, né? A música Live to Tell no True Blue, que fala sobre a epidemia da HIV, essas coisas todas. Mas eu acho que isso já é política. Mas chegou tarde. A política pra Madonna chegou tarde. Porque em 82 e em 84, com Like a Virgin, ela era pop. Bom, mas ela era... Não deixa de ser o caminho saudável para as diva pop. Tem que pavimentar a estrada sendo comercial, para depois começar a inserir novas ideias, entendeu? Quando eu falo de política, não é porque ela já é uma ativista. É porque o que ela fazia era política. Ela era uma mulher solteira que fazia o que ela queria fazer. E isso é política. Então ela gravar um disco falando da vida que ela leva, da arte que ela faz, não é política. Mas Cyndi Lauper fez isso antes. Cyndi Lauper fez isso antes com Girls Just Wanna Have Fun. O fun das mulheres só querem se divertir não é só de diversão. É que as mulheres, elas não devem ser julgadas pelas atitudes delas, entendeu? Eu concordo. Nossa, muito com isso. É por isso que eu falo, discos, eles também são atos políticos. Com certeza. E a Cyndi Lauper também. Você não fala que dizia, eu sou... Não é isso. Ou você acha que uma menina estranha com cabelo vermelho raspado do lado não é uma forma de... Por isso que eu tô falando, de isso é política. Exatamente. É isso que eu tô falando. São mulheres que foram políticas por isso. E são mulheres icônicas, né? Pelas letras que produziram, pelo som que produziram e pelo som que pavimentou toda a história da música pop que veio em diante. Porque o que seria do Depeche Mode sem isso aqui? O que seria do New Order sem isso aqui? O que seria da Kylie Minogue sem isso aqui? Da Britney, de todos. Da Lady Gaga. Todos são frutos diretos de Madonna e Cyndi Lauper. Todas. Que, na verdade, veio uma antes, né? Que é a Donna Summer. Donna Summer, justamente. Eu acho que a Donna Summer é a mãe de todas. E antes tinha o quê? Aretha Franklin. Antes da Donna Summer era a Aretha. Aretha Franklin tinha aquela outra. Mas a Aretha, amor, ela não pavimentou os fundamentos do pop. Não, mas ela era preta. Sim, nesse sentido de ser preta. Isso, cantora, preta. Eu sou cantora, meu bem. Meu querido, eu sou cantora. Vendia a mãe da Whitney Houston, a Cissy Houston. São pessoas que vieram disso, mas de outra década, com outro pensamento, mas na sua época foram revolucionárias, sim. Fizeram alguma coisa. Sim. Então, as divas da disco, todas pretas. Gloria Gaynor, Donna Summer, Loletta Holloway, Thelma Houston, quais outras? Claudia Berry. Roberta Kelly. Suzy Lane. Nossa, Diana Ross também, obviamente. Então, dentro das suas vivências, cada um teve a sua importância política na história. Isso foi moldado de acordo com o que o tempo foi passando. Enfim, esse disco eu tenho um carinho muito grande. Eu não tinha ele, eu encontrei ele no sebo há uns meses atrás, e quando eu vi eu fiquei muito feliz, porque automaticamente me remete à infância de eu cascaviando os discos dessa minha vizinha, que ela tinha som livre, né, esse disco. E é som livre, com aquela qualidadezinha duvidosa. Mas a som livre, ela escolhia o que o brasileiro ouvia. Ela escolhia o que entrava na sua casa, era o que a som livre queria que entrasse. Através das coletâneas de novela, das trilhas de novela, e das coletâneas que ela lançava. Exatamente. Deixa eu ver outra música aqui que eu adoro. A dos Goonies é a minha música favorita da Cyndi Lauper, que é justamente os sininhos. Que sabe aquele glitter que abriu a sua mente assim? Tipo o Glomer da Punk, da Black. Exatamente. Essa música. Tem, obviamente, Girls Just Wanna Have Fun, que eu adoro. Enfim, é um disco que eu adoro. Então fica aí, ó. Cyndi Lauper em Friends. Não sei se tem no Spotify, mas procure aí. Não tem no Spotify. Se não tiver, deve ter no Deezer, provavelmente. Não tem no Spotify, porque não é um álbum, é uma coletânea da Som Livre. Tá. Aí não tem. Mas tem no YouTube, gente. No YouTube tem. No YouTube tem ele completo. É isso. Próximo. Mas você pode ouvir também ele o álbum She's So Unusual, que é de fato o álbum dela. Exato, o álbum dela. Só não vai ter a música dos Goonies. Mas, enfim, a música dos Goonies tem... Acho que a música dos Goonies saiu na trilha do filme e tem um single também, The Goonies Are Good Enough.
Agora é o bônus. É o bônus. Agora vamos pro disco bônus. Disco bônus, gente. Eu não podia deixar de trazer esse aqui. Até porque é autoexplicativo. Estou autoexplicativo aqui. A trilha sonora de Flashdance, gente. Essa trilha sonora me marcou muito também. Por quê? Porque essa mesma vizinha que tinha esse disco da Cyndi Lauper, ela tinha a trilha de Flashdance. E eu lembro que quando a Globo passava hoje, na sessão da tarde, Flashdance, uma soldadora que vai em busca do seu sonho de se tornar bailarina. Nossa, eu já ficava alucinado. E a música é muito foda. A música é gente. incrível. E é um álbum todo produzido por quem? Por Giorgio Moroder, que é justamente o produtor da Donna Summer, que produziu todos os discos de sucesso da Donna Summer. Tem Flashdance, What a Feeling, que é da Irene Cara. Has a Dream. Tem outra que eu amo também, Lady, 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 que é do Joe Esposito, que é o tema romântico. Uhum. Lady, Lady, Lady. Esse disco, gente, foi um surto coletivo na época, porque a galera ia assistir o filme Pela música também, né? pela música, e a galera saía do cinema e ia comprar o disco na loja. Esse disco passou semanas em falta nas lojas, porque a Casablanca Records não estava botando tanta fé de que a trilha sonora ia vender. Então, o filme foi lançado, e só depois de uns 2 ou 3 meses que o filme foi lançado é que voltou o estoque na loja do disco. E as pessoas alucinadas. Se eu não me engano, esse disco vendeu mais de 20 milhões de cópias. Pesquisa aí, Mose, as vendas da trilha de Flashdance. 20 milhões de discos. 20 milhões, né? Eu chutei bem. Vendeu 20 milhões de cópias essa trilha sonora. No Japão vendeu 1 milhão. Uhum. Enfim, a Donna Summer tem uma música aqui chamada Romeo, que é justamente do álbum I'm a Rainbow, que esse álbum deveria ter sido lançado era o último álbum da Casablanca Records. Tirou o Michael por 2 semanas também no topo da Billboard. Por 2 semanas tirou o Thriller. Uhum. Ah, tirou o Thriller? Foi. Então, gente, eu sou muito coerente, gente. Os discos que eu trouxe aqui, todos se conversam e todos têm uma sonoridade muito particular de um recorte específico dos anos 80. Esse conversa com o Thriller, que conversa com a Madonna, que conversa com a Cyndi Lauper. Então, esses são os discos que embasaram toda a minha vida musical e são os discos que fundamentaram, que pavimentaram a estrada do pop e do que a gente conhece hoje como house music. Então é isso. É isso, Mose. Eu acho que é. Poderia falar um pouco mais? Só complementando. Romeo foi a faixa da Donna Summer que ia entrar no último álbum da Casablanca, que a Casablanca só resolveu lançar esse álbum muitos anos depois, que é do álbum I'm a Rainbow, que acabou, o Giorgio Moroder acabou pescando essa faixa, que é uma faixa bem high energy. Por falar em high energy, a gente tem que falar que esse disco aqui, ele pavimentou o movimento high energy dos anos 80, que é aquela história de polaina, de faixa no cabelo, pra ir pra academia, malhar, perder peso e ficar gostosa. Essas músicas aqui é música de malhar, gente. É música de academia, de fazer aeróbica. Que nessa época tava muito em alta. Física. Fazer física. Fazer física, roupa de fazer física, com shortinho atochado. E o culto ao corpo tava muito em voga nessa época. Não é à toa que nessa mesma época também foi lançado o Physical da Olivia Newton-John. Foi lançado também aquele outro filme, Os Embalos de Sábado Continuam. Tem outro também do... Continua? Aqui tem outro, né? Tem. Que é justamente o dirigido por Sylvester Stallone. E é um filme muito bom, eu adoro. Sabia, não. Que é aquela história do musical da Broadway, que eles vão fazer um musical na Broadway, que o musical chama Beco de Satã. Aí é ele e a Finola Hughes, que é uma atriz dos anos 80, linda, que tinha um cabelão, eu era alucinado por ela também. Sim, e tem outro filme também, que é do John Travolta e da Jamie Lee Curtis, que chama Perfect. Que a Jamie Lee Curtis é uma professora de academia, de aeróbica. Enfim, gente, tudo nessa época girava em torno do culto ao corpo. Jane Fonda lançou um VHS de fazer aeróbica. Enfim, foi um disco
muito importantes também para esse recorte dos anos 80. Fazendo aqui um comentário, né, colaborativo aqui, nessa história toda que o Diego falou aqui sobre o que ele passou, o que ele ouviu. Nos anos 70, nas discotecas, né, a gente vê muita purpurina, muita alegria, mas não era assim, gente. Eles iam para esses cantos para dançar, para sair da vida difícil, de racismo, de homofobia que eles viviam todo santo dia. Na verdade, eram templos de proteção. As boates eram templos de proteção. Exato. Porque você não podia ser gay no meio da rua. Você era preso por vadiagem. A polícia, se visse você depois de 8 horas da noite, nos anos 70, você era preso por vadiagem. Então, simplesmente por você estar na rua sendo quem você é. Então, as boates, eu falo no sentido das boates antigas de São Paulo, por exemplo, a Nostro Mundo, a Proibidos, o Corinto, elas eram templos de proteção. Por isso que a cultura LGBTQIAPN+, é tão ligada à cultura dos clubes. Porque os clubes eram Quem protegia. quem protegia essas pessoas, Influenciar abrigo. essas minorias. Pessoas pretas e gays, gente, nessa época, elas tinham que sair daquela rotina de todo dia, aguentar racismo e homofobia, indo pra boate dançar. Então, é alegre, é bonito, mas existe por trás toda uma atmosfera pesada do estigma da cor, do fato de ser gay, sabe? Gente, é assim, é ótimo a gente ouvir, mas por trás eu sempre lembro disso. Que eu lembro que essa música alguém fez porque tava precisando, não era ganhar dinheiro, era sair da vida que vivia. Era o escapismo. Na verdade, o glitter, a purpurina e a dança era uma forma de você esquecer de todos os problemas que você vivia fora da boate, entendeu? Que você vivia na rua. Então a boate era isso, era um templo de proteção e uma forma de você escapar dos seus problemas cotidianos, que eram tão, né? Por isso pesados. que eu falo que a arte é política. Eu não sou político, mas a gente tem que defender que a arte é um ato político. Então, quanto mais político for, mais eu gosto. E eu acho que, fazendo um panorama também, assim, eu acho que se hoje a gente tem muita voz, eu falo hoje a gente no sentido de sermos casal LGBTQIAPN+. Muita gente abriu a porteira para nós lá atrás. Então foi a resistência de uma mulher preta vestindo paetê, gritando por liberdade, que abriu as portas para nós. Então eu acho assim que musicalmente e culturalmente pavimentou, né, essa estrada para que a gente pudesse andar hoje. E é isso, esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre os disquinhos mais importantes. Irá ter uma parte 2 disso aqui, né? Porque tem muitos discos mais, gente. Eu tive que tolher muitos discos que eu tava pensando em trazer. Foi a parte 1 de 1 e 2 de 1. Agora tá certo. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, se você se identifica com os fundamentos da música pop, deixa o seu like. Comenta, que os comentários são maravilhosos de você. A gente lê tudo e responde tudo que a gente pode. Compartilha o nosso vídeo, manda para aquele amiguinho que gosta também dessa temática. Segue a gente no Instagram, vou colocar o nosso Instagram aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, enfim, gente. Ajuda a gente a crescer, para falarmos mais ainda de música, tá? É isso, e um beijo. Tchau.